E aí galera do YouTube, boa tarde, tá? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki e o Dr. Ayata, tá bom? Para com um certo atraso colocar aí um vídeo a mais no canal sobre aquele segmento que eu havia prometido, que é caça com armas de ar comprimido. O atraso no lançamento dos vídeos se deve ao falecimento do meu pai. Eu precisei de estar com ele no hospital por uns dias, depois ele foi para a UTI, acabou falecendo, e como ele sempre teve, também dessa vez ele teve prioridade em tudo na minha vida. Mas ele se foi da melhor maneira que o ser humano pode ir, que é passar para outra vida aos pés da cruz, confessando em Jesus o seu Salvador, reconhecendo que falho e pecador é, mas que crendo na misericórdia de Deus oferecida em Jesus há uma esperança para o homem de eternidade. E assim ele passou nos braços do Senhor. Não tem a ver aqui com religião no canal, mas tem a ver com uma justificativa e com uma alegria minha de dar este depoimento aqui, porque disto eu me orgulho. Pois bem, essa matéria que eu vou falar aqui, eu pedi por 2 vezes que as pessoas se manifestassem por joinha, e a grande maioria se manifestou favorável a que eu tratasse esse assunto aqui no canal. E tratar esse assunto só causa estranheza no Brasil, porque em todos os outros países do mundo isto é tratado. Mas no Brasil, onde as pessoas têm uma ideia de serem politicamente corretas, ainda que não o sejam, mas fazem questão de parecer que são, eles não querem que se trate de certas coisas que no entendimento deles pode abalar estruturas que eles entendem que são frágeis ou que precisam ser mais firmes. Eu serei mais claro nisso ao longo do vídeo aqui. Mas quais são os motivos que me levaram a tratar esse assunto no canal? Primeiro, porque eu não acredito que traga prejuízo ao tiro esportivo informação. É exatamente a falta de informação sobre armas que fez com que nós tivéssemos hoje em vigor aí o Estatuto de Desarmamento. Um grupo que se vale de recursos midiáticos, que sabem usar frases, expressões de efeito, que sabem elaborar discursos indutivos àqueles que não buscam outras fontes de esclarecimentos. Foi exatamente esta falta de informação que não deu às pessoas munição intelectual de se opor ao Estatuto de Desarmamento. Nós somos vítimas da falta de informação, não da informação. Segunda coisa, falar sobre caça não quer dizer incitar a caça. Terceira coisa, eu sou contra a caça ilegal, portanto os vídeos são informações de potenciais técnicos e reais, não uma colocação que induza qualquer pessoa a praticar a caça. Saiba você que eu não aprovo e que as leis também não aprovam. E última coisa, a caça, como eu disse lá no início acerca de falta de informação, ela é entendida pela sociedade como o extermínio do reino animal em um determinado segmento. Quando na verdade esse extermínio acontece por outros veículos e às vezes de forma pior do que a caça com inteligência, do que a caça bem regulamentada o faria. Quando, por exemplo, você vê uma barragem aí de uma hidrelétrica, nós infelizmente vivemos num país corrupto.
existe uma análise, muitas vezes, diária do impacto ambiental. Mas milhares de espécies são dizimadas que caçadores jamais levariam aquelas espécies àquela situação. Quando se vai explorar, por exemplo, certas riquezas do subsolo, que é necessário se faça uma mexida profunda nas adjacências e a manipulação de metais pesados e de outros recursos, há extermínio de espécies ali que nunca a caça faria. Então, quando se fala de caça, a falta de informação no Brasil levou o brasileiro a entender que isso é o terror. Quando, na verdade, animais e mais animais e ecossistemas são mexidos com desmatamentos ilegais, com o nome de delimitação de terra, de reserva. E contra isso a sociedade não se levanta, porque é feito um trabalho para as pessoas não terem informação. Alguns países que são inclusive de primeiro mundo têm a caça legalizada em 3 modalidades na maioria das vezes. A caça de subsistência, para aqueles que necessitam dela para coexistirem no ambiente geográfico que estão. A caça, que é aquela caça desportiva, que é regulamentada e é permitida dentro de um controle populacional daqueles animais ou aves que são permitidos caçar em épocas distintas do ano, que respeita a procriação, que respeita a quantidade que a espécie tem, que respeita o balanceamento, tá, do ecossistema. E o terceiro, a caça como eliminação de pragas ou eliminação de certas espécies que são nocivas em certos momentos. Há certos cultivos em alguns países que, por serem cultivos extremamente caros e que por isso demandam um controle de qualidade muito grande, esses cultivos não é indicado o uso de pesticidas neles. Então eles contratam caçadores para eliminar certas aves, certos roedores, certos animais que trazem danos àquela plantação. Porque não elimina a população daquele animal em si, mas evita que a incidência dele naquele cultivo prejudique todo um sistema econômico que está atrelado e que dele depende. Então o problema é falta de informação e não informação. E os vídeos aqui, fique bem claro, serão informação sobre caça, não incitação à caça, quero dizer que somos contra. Aliás, acerca disto, eu quero dizer uma coisa aqui sobre YouTube em todos os aspectos, mas vou vincular aqui ao tiro esportivo, que é o segmento no qual eu faço parte. O YouTube, de certa forma, é muito bom. O problema é que o público, às vezes, é ingrato. As pessoas simplesmente negativam, ou criticam, ou falam de um material, ou de um vídeo, ou de um conteúdo, às vezes até porque não são simpáticos a você. Eles não têm nada melhor para apresentar, e nem um bom argumento para desconstruir o que você colocou. Mas ele vai lá e se posta de forma desrespeitosa, porque a crítica bem feita é sempre boa, é sempre pedagógica, mas a crítica contumaz, tendenciosa, desleal, essa traz prejuízo. Eles chamam aí dos mimimi do YouTube, que eu não me importo. Eu nunca pedi que ninguém se inscrevesse no meu canal, nunca pedi, procuro todos os vídeos, nunca pedi e nunca vou pedir, porque eu acho que escolher um conteúdo independe de eu querer que você escolha. Você escolhe porque você achou que ele é bom. Mas o YouTube tem essas coisas, e no ramo do tiro tem os engravatados do tiro. Um grupo que não publica, que se fecha entre eles. Muitas vezes esse fechamento, essa coesão, é porque algo lhes é comum, seja o nível econômico que vivem, sejam porque não admitem que principiantes
estejam ali, entre aspas, a molestá-los com perguntas ou a querer disputar espaço com eles, sem ter igualdade de equipamentos e de conhecimento com eles. E às vezes o tiro vai ficando segmentado, ou melhor, fragmentado, e o pior, combatendo contra si próprio. Eu me lembro, para encerrar essa parte, que uma vez que um rapaz se levantou contra um vídeo que eu coloquei, que eu não quero aqui falar porque eu nunca usei esse canal para falar de desafeto. E um outro rapaz que tem um canal de vídeo muito grande no Brasil, ele se inscreveu no meu canal quando viu a crítica desse rapaz. E depois ele me fez uma ligação. Ele disse aqui, mas não ligue para esse indivíduo. O que você está fazendo pelo tiro é muito nobre. Ele não entende isto. Ele quer uma perfeição no tiro, porque nenhuma escola que ele for frequentar vai proporcionar a ele. Mas ele não vê o benefício que esse canal traz para o tiro. E eu fiquei honrado, incentivado e motivado por se tratar da pessoa que é esta pessoa e da distinção que ele teve de reconhecer apenas o esforço, não é só o meu não, de todo mundo que publica, de tentar ajudar o tiro, porque uns são mais simples, outros menos simples, isso não nos torna melhores ou piores. Nós temos que ser uma comunidade, não grupos ou facções. Então, adentrando aqui, que esse primeiro vídeo, ele é exatamente para nortear os demais que virão. Eu quero, por exemplo, dizer que eu vou falar de caça e mostrar alguns aspectos técnicos e opcionais e reais de caça também. Os reais, quando eu digo, é de simulação, tá? Eu quero antes dizer a todos uma vez mais que eu sou contra a caça ilegal e que a caça é proibida no Brasil desde o ano de 1967, através da Lei 5.197. Essa lei veio proibir a caça no Brasil. Essa proibição é tão grande em alguns aspectos que chega a tornar certos tipos de caça um crime inafiançável. Então, nós não temos essa liberdade no nosso país, muito embora em a Lei 6.268/16 do deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, me parece, ele apresentou um projeto que pedia ao Congresso uma flexibilidade na caça devido à necessidade de se controlar certas espécies invasoras, como é, por exemplo, o caso do javali, que é um tipo de animal que invade plantações, destrói plantações, coloca em risco até mesmo a segurança de populações pequenas ou isoladas, se eles começarem a se proliferar muito. E eles precisavam de ser contidos, de certa forma, porque eles desequilibram o ecossistema, porque eles acabam tomando conta do ecossistema, destruindo outras espécies e destruindo plantações. E através desse projeto de lei, houve então uma brecha na lei de petição, de apreciação à caça, que qualquer cidadão pode fazer, uma vez que ele more num determinado local, ou que determinado local esteja sendo invadido por espécies que estão desequilibrando o ecossistema e se impondo ao ecossistema, quebrando todo o elo ou a cadeia que aquele ecossistema precisa para funcionar bem, para coexistir. Se há ali uma espécie que traz essa ameaça, ele pode procurar o IBAMA, desde que haja consentimento dos órgãos da sua região, do dono da propriedade. É claro que isso tudo é feito através de um estudo muito grande de impactos, e ele pode se dirigir ao IBAMA, e o IBAMA vai analisar se ele permite que essa população invasora, ou que está trazendo esse prejuízo, seja controlada por captura, ou seja controlada por caça, ou seja controlada de outra forma, mas eles analisam. A caça, inclusive, é uma das opções, como hoje o javaporco ou javali é permitido em muitos lugares.
aqui no Brasil. Então, isto é uma realidade através desse projeto de lei, porém, necessário se faz essa autorização. Sem ela é ilegal, totalmente ilegal. E as penalidades não são leves, são bem pesadas e não vale a pena transgredir e incorrer nelas. Portanto, dizer que é totalmente proibida a caça no Brasil é um erro, porque há lugares onde certas espécies, principalmente o javali, é permitido em certas épocas. Por isso que os vídeos são também escondidos. Quem sabe amanhã, igual se faz hoje excursões para ir no Pantanal pescar na época que não é época da Piracema, e outras épocas aí, pessoas vão para o Pantanal pescar legalmente. Quem sabe atiradores de ar comprimido vão para a área onde o javali pode ser caçado e experimentarem a caça. Então, não é assim. E muito menos imaginar que falar isso aqui vai abrir os olhos da autoridade para achar que arma é ou deixa de ser arma de pressão. Eles sabem. Então os vídeos virão nesse contexto aí. Agora eu queria dizer que a partir de agora os vídeos que virão deverão ser considerados por todos com a seguinte consciência. Essa é a parte essencial e a finalização deste vídeo. Se você desejar fazer caça ilegal com arma de ar comprimido e você por acaso vir a ser apanhado, por favor, assuma sozinho a responsabilidade e tenha a hombridade de dizer o seguinte: olha, eu fui orientado inclusive no canal do Dr. Ayata para não fazer isso, para não caçar, porque é ilegal, porque lei a gente obedece, não é porque é boa ou ruim não, porque é lei. Se ela não é boa, a gente luta, mobiliza para tentar mudar, mas enquanto ela está em vigor, ela é lei, é nossa obrigação cumprir. Mas livre o tiro esportivo da mancha da caça ilegal, porque a caça ilegal está para o tiro esportivo, como está para o airsoft ou retirar essa ponteira amarela das armas de airsoft. Aquele que tira a ponteira amarela atrapalha toda a comunidade do airsoft, e o que caça ilegalmente atrapalha toda a comunidade que tem nas armas de ar comprimido um meio de recreação, de esporte, de lazer, sério, bem promovido, bem produzido e que é amparado por leis aqui no Brasil. Lembre-se, as únicas armas que ainda se pode ter nesse país com liberdade para você pôr no seu carro e levar, de você ir na loja e comprar, são as de ar comprimido. Portanto, não ajude que essa liberdade se perca ou seja perdida porque você faz mau uso da sua arma. Ajude a preservar. A hora que possível for, caçar legalmente é outra história, e também com consciência. Fica aqui esse primeiro vídeo, e todos os outros eu vou fazer uma menção a primeiro, antes de criticá-lo, assistir esse aqui, porque ele é a pauta. Agora, dentro daquilo que eu for conseguindo recuperar o meu tempo pelas muitas coisas que me aconteceram nesses últimos dias e pela minha saúde, eu vou produzindo os vídeos e colocando no canal. Agradeço a todos aqueles que têm apoiado esse canal. Fico muito grato. Não merecedor é esse canal desse apoio, mas saiba que muitos comentários eles são um incentivo para continuar. Quero aqui ao final do vídeo mandar um abraço para o Jean, filho do Sr. Erivelto, tá, Jean? Abração, querido. Doutora Ayata te ama. Não esquece de pedir a Deus pela sua saúde, tá bom? Um abração para ti. Abração também para os carabineiros, me parece que é esse o nome, isso mesmo, do Amazonas. Eu esqueci o nome do rapaz que me pediu para mandar um abraço para vocês aí, mas aquele abração aí para os carabineiros do Amazonas. Para o Ricardo Reild, lá de Blumenau, Santa Catarina, amigão do peito, ele, a Grace, abração para vocês, tá bom? É sempre bom estar falando contigo aí, meu amigo, tá? E para todos os demais aí do canal, tá joia? Vamos aguardar então que o próximo vídeo vem breve. Tchau, tchau.